Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 12 de julho, domingo da 15ª semana do Tempo Comum. Nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, a acolher o Santo Evangelho e testemunhá-lo a todas as nações. Por isso, iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas à pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a parábola do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição,
por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e as ilusões e riquezas sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje iniciamos um novo bloco dos ensinamentos de Jesus. Nós temos 3 grandes blocos, 3 grandes discursos do Senhor no Evangelho de São Mateus. Como nós já vínhamos falando, o primeiro grande discurso é o discurso da montanha, o sermão da montanha. O segundo diz respeito, então, à missão dos apóstolos, à vocação dos 12 apóstolos, ou discurso missionário, poderíamos assim dizer. Por fim, hoje, então, ponderando o capítulo 13, nós estamos diante do discurso de parábolas. O Senhor que começa a ensinar em parábolas aos seus discípulos e a todas as pessoas que estão acompanhando. E há um detalhe particular que nós ouvíamos na palavra de Deus. Para entender a parábola é necessário ter sensibilidade de coração. Tem que se ter um coração sensível. Aí existem outros 2 grandes discursos, no capítulo 18, o discurso sobre a igreja, e no capítulo 23, se eu não me engano agora, nós temos então o discurso escatológico, onde Jesus fala então dos tempos vindouros. Mas hoje então nós nos deparamos com este grande bloco, este grande discurso, que é os discursos em parábolas. Jesus que está sempre próximo das multidões essa que ele mesmo diz que são ovelhas que não têm pastor, e por isso ele envia os apóstolos, os discípulos, para viverem então este caminho, seguindo seus passos. Nós ouvíamos no Evangelho, se eu não me engano, no sábado ontem, a expressão que basta ao discípulo ser como o mestre e o servo ser como o Senhor. Portanto, Jesus convida os seus discípulos e apóstolos a viver aquilo que ele vivenciou, vivendo a partir da graça do reino dos céus. São Mateus aqui fala reino dos céus e não reino de Deus. Por quê? Porque ele escreve para um contexto mais judeu, judeus recém-convertidos, e que tinha um cuidado muito grande para não pronunciar o nome de Deus. Todas as vezes que aparecia então as 4 iniciais do nome de Deus, tetagrama, eles trocavam este tetagrama por uma expressão chamada Adonai, Senhor. Portanto, Mateus ele tem esse cuidado para com a comunidade. E em vez de falar reino de Deus, ele então traz esse aspecto do reino dos céus. O Evangelho de hoje, com toda certeza, pode ser dividido, então, em alguns momentos. Então, o primeiro momento, essa realidade que Jesus está ali, sentado à beira do mar da Galileia, reunido, então, com a grande multidão na praia. Diante disto, diante da grande multidão, Jesus, então, senta na barca, ele entra na barca enquanto a multidão continua de pé ali na praia. E aí então ele começa o discurso em parábola. A parábola vai ser sempre, amados irmãos e irmãs, uma maneira de imagens, poderíamos assim pensar, de exemplos, que traz um ensinamento ainda mais aprofundado sobre aquilo que está sendo então ensinado. Aqui Jesus traz então a cada um de nós, no dia de hoje, este sermão que é tão conhecido, o sermão da montanha, ou melhor, a parábola do semeador. O semeador que sai a semear a palavra, lançar a semente. Todos nós temos também este convite, todos nós também somos convidados a lançar a semente. Mas aqui de um modo particular,
É importante perceber, amados irmãos e irmãs, os terrenos que são então lançados à semente. E é bonito perceber nesse evangelho que o próprio Senhor explica. Ele traz uma explicação para cada um destes momentos, para cada uma dessas experiências. E quais são os terrenos? Então, à beira do caminho, em terreno pedregoso, em terreno que há muitos espinhos e terra boa. Então, são os 4 lugares, são as 4 realidades, são as 4 disposições do coração para que se possa vivenciar a acolhida da palavra de Deus. É importante perceber, então, que os discípulos, num certo momento, também se perguntam, porque Jesus fala em forma de parábolas. Os discípulos aproximam de Jesus e dizem: por que falas ao povo em parábolas? Então Jesus fala: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Lembre-se, nosso Senhor Jesus Cristo, no segundo grande discurso, gastou um tempo tão grande no primeiro grande discurso, um momento tão grande para mostrar aos discípulos, então, esta dinâmica do reino a partir das bem-aventuranças. No discurso missionário, ele enfatiza e aprofunda ainda mais este mistério. Portanto, aqui, então, Jesus diz: vocês agora estão aptos, vocês agora são capazes de compreender aquilo que eu falo. Assim também somos nós, em nossa caminhada de fé, em nossa experiência de seguimento. Quanto mais conhecemos, mais o amamos, mais queremos nos unir e caminhar em direção ao Senhor. Portanto, sejamos firmes, portanto, tenhamos a disposição necessária de um coração aberto para acolher a palavra de Deus. E Jesus então continua dizendo: pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e a pessoa que não tem será tirada até o pouco. Em que sentido? Retomamos ainda essa questão do coração. O coração que se abre ao conhecimento de Deus, a conhecê-lo, a amá-lo, aí alcançará ainda mais graça diante disto. Aquele que não quer saber, cada vez mais, infelizmente, vai se distanciando. Portanto, peçamos ao Senhor que, mesmo em meio às nossas incredulidades, possamos nos aproximar do seu conhecimento, de sua palavra, dos santos mistérios que a Igreja nos favorece por meio de cada sacramento, por meio da Eucaristia. E então, Jesus diz, retomando a profecia de Isaías, amados irmãos e irmãs. Então, todo esse é um segundo momento. O primeiro momento, vamos dizer, no contexto geral, Jesus que ensina as multidões, a partir então das parábolas. Depois, diante de uma pergunta dos discípulos, Jesus vai nos mostrando a maneira de como se compreender e acolher a palavra de Deus. Ele retoma então a profecia de Isaías, dizendo: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Portanto, precisamos ter um coração sensível à palavra de Deus. Precisamos ter um coração sensível ao irmão, à irmã. Devemos ter um coração sensível, enfim, à graça de Deus em nossa vida, para conosco mesmo também. Então, Jesus continua dizendo: felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Isso é importante. O primeiro passo para se viver a fé se dá pelo ouvido, o ouvir. A fé, ela é transmitida, a fé, ela é ensinada, a fé, ela é acolhida, sobretudo diante então desse caminho de se transmitir a fé pelo ouvido. Lembrando a atitude da Mãe de Deus e nossa, a Imaculada Conceição. Ela ouviu, então, a palavra do anjo e diz: fiat, faça-se. Nós também somos convidados a abrir o nosso ouvido à palavra de Deus. E diz também dos olhos. Olha, o olho sempre foi tomado como a janela da alma diante da espiritualidade. Portanto,
A partir do olho também, nós vamos nutrindo sentimentos. Podemos lançar um olhar de amor para as pessoas que o Senhor nos confiou, ou podemos lançar um olhar de cobiça, de revolta, de ira, de mágoa e de tantas outras coisas. Portanto, que o Senhor nos ajude, por meio de sua palavra, a purificar o nosso ouvido e o nosso olhar, para que assim então entendamos verdadeiramente aquilo que Ele vem nos explicar, cada terreno. E perceba as explicações do Senhor que são pontuais. Ele diz: a semente que caiu à beira do caminho, portanto, a parábola do semeador, escutai, ele diz: todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Se não é capaz de acolher por meio do ouvido e enxergar a obra de Deus, o maligno de Deus vem. O maligno que é contrário ao amor de Deus vem e retira, então, esta graça dos nossos corações. Também, essa atitude é a atitude do semeador, aquilo que foi semeado e caiu à beira do caminho. A semente que caiu no terreno pedregoso e no espinho são realidades, amados irmãos e irmãs, de dificuldades, né? Do terreno com pedras. No primeiro momento parece que está indo tudo mil maravilhas, pois a terra é superficial, logo a planta nasce, mas não tem raízes profundas. E nos espinhos, as dificuldades da vida presente que vão então nos sufocando. Todos nós vivenciamos essa realidade. Por fim, Jesus traz então a realidade da terra, a semente que cai em terra boa. É aquele que ouve a palavra e a compreende. Ouvir e compreender, ouvir e guardar no coração, ver e guardar no coração aquilo que é obra, aquilo que é graça, aquilo que é presença de Deus em nossa vida. E diante disso ele fala, esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Antes de falar, olha que distinção é esta. Deus não vai cobrar de ninguém aquilo que Ele não pode oferecer. 100, 60 e 30 são a totalidade da capacidade da pessoa. Então, não se sinta muitas vezes quando falamos essa questão de 100, 60 e 30, mas um dá mais que o outro. Não. Todos são convidados a doar inteiramente o coração e produzir inteiramente aquilo que é capaz. Não, nada além daquilo. Então, que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça e que nesse fim de semana possamos ir refletindo justamente isto, este apelo de Deus a cada um de nós. Senhor, e pedir, orar, sobretudo nesta causa. Senhor, dai-nos um coração sensível à Tua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.